Olá, meu nome é Nicole e junto com meu grupo vamos abordar o tema agravos e doenças emergentes, arboviroses e zoonoses. O reconhecimento da importância das doenças zoonóticas pelo sistema de saúde é extremamente relevante, tanto para o controle quanto para o cuidado em saúde, já que, em média, 60 a 80% das doenças humanas têm origem no meio animal. Sabe-se que esses números são consequência do crescente desmatamento e aproximação de áreas urbanas de animais e insetos que até então não coexistiam, fazendo com que haja cada vez mais um aumento de casos de arboviroses e zoonoses. Enquanto as arboviroses são viroses que possuem como vetores artrópodes hematófagos, das quais os humanos não participavam do ciclo original da doença, as zoonoses são infecções que se disseminam entre animais e humanos a partir de água, alimentos, secreções, vômitos ou vetores contaminados. No nosso trabalho, nós vamos destacar as arboviroses dengue, febre amarela, chikungunya e zika, e as zoonoses varíola dos macacos e Covid-19, devido à relevância no Brasil e no estado de Santa Catarina dessas doenças. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas arboviroses, começando pela dengue, que é uma doença febril causada por uma infecção de um dos quatro vírus da dengue, e é transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. A incidência esse ano foi de 146,2 casos por 100 mil habitantes no Brasil, um aumento de 180,5% em casos comparado a 2021. A região sul apresentou uma incidência de 1.038,5 casos por 100 mil habitantes, ficando apenas atrás da região centro-oeste. A febre amarela é também uma doença viral febril aguda transmitida por mosquitos vetores, cujos sintomas são principalmente febre, cefaleia, icterícia, mialgia, náuseas, vômitos e fadiga. No período de 2007 a 2009, houve expansão da circulação do vírus para regiões extra-amazônicas, alcançando a região sul nos períodos sazonais de 2018 e 2019. No decorrer do ano de 2022, foram notificados em Santa Catarina 85 casos suspeitos de febre amarela, sendo um confirmado, um em investigação e 83 descartados. Já a chikungunya tem uma apresentação geralmente autolimitada, com sintomas similares à dengue, mas com maior comprometimento articular. No estado de Santa Catarina, até 2022, foram observados casos esporádicos de transmissão autóctone do vírus. Todavia, nos anos de 2021 e 2022, foram confirmados no estado 27 e 24 casos, respectivamente. Temos ainda como arbovirose o Zika, cuja transmissão nas áreas urbanas e endêmicas ocorre através da picada dos mosquitos do gênero Aedes. A incubação dura cerca de uma semana e os sintomas são inespecíficos, e eles incluem rash maculopapular prodigioso, febre, dores articulares, mialgia, etc. Pode também ocorrer transmissão vertical. Nesses casos, pode apresentar-se como microcefalia no feto. Em Santa Catarina, entre 2016 e 2021, foram notificados 1.113 casos da doença, sendo que o ano com maior número de casos foi 2016, com 339. Os casos estavam mais concentrados nas regiões de Florianópolis, Itajaí, Joinville e Balneário Camboriú. E as faixas etárias mais acometidas foram dos 20 aos 39 anos e dos 40 aos 59 anos, com 560 e 248 casos, respectivamente. 131 casos ocorreram em gestantes. Quanto às zoonoses, nós podemos citar a varíola dos macacos, uma doença causada pelo vírus monkeypox que é transmitida pelo contato com animais silvestres ou humanos infectados, ou ainda pelo contato com materiais humanos contendo o vírus. Os sintomas iniciais são inespecíficos e incluem cefaleia, febre, fadiga, seguidos de erupções cutâneas que se iniciam na região da face e disseminam-se pelo corpo. Desde julho de 2022, é uma emergência de saúde pública de importância internacional, segundo a OMS. Isso ocorreu depois da detecção de casos fora das regiões endêmicas. Entre janeiro e 6 de dezembro de 2022, 338 casos e um óbito foram confirmados em Santa Catarina, sendo que 37 desses casos ocorreram em Florianópolis. Nós temos ainda a Covid-19, originalmente uma zoonose, que é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que é potencialmente grave, altamente transmissível e de disseminação global. Os sintomas são também inespecíficos, incluindo febre, tosse seca, fadiga, e eles podem também apresentar-se como sintomas mais incomuns, como anosmia e digeusia. Pode também evoluir com complicações, como a síndrome respiratória aguda grave, e no mês de novembro de 2022, houve um aumento significativo dos casos ativos em SC, que passaram de 2.842 para 10.121. As internações também subiram, indo de 88 para 188. Dos que necessitaram internação em UTI, 83% não apresentavam o esquema vacinal completo. 25 óbitos aconteceram, sendo que 21 apresentavam esquema vacinal incompleto e 23 tinham mais de 60 anos.
Eu vou falar um pouco sobre as estratégias de prevenção e combate às arboviroses e zoonoses no Brasil. Dentre as diversas estratégias que podem ser adotadas, aquela que tem o maior reconhecimento internacional é a abordagem chamada One Health. Essa abordagem foi elaborada pela Organização Mundial da Saúde, em conjunto com outras instituições internacionais, e se baseia no reconhecimento, pesquisa e promoção de saúde, compreendendo que a saúde humana e a saúde animal são interdependentes e estão diretamente ligadas ao meio ambiente. O Brasil é considerado uma área de alto risco para zoonoses, principalmente por alguns fatores, como as mudanças climáticas no nosso território, o grande desmatamento que ocorre no país, a urbanização, a enorme biodiversidade de vida selvagem aqui presente, a ampla fronteira nacional, a má utilização de recursos existentes, incluindo os financeiros, e o pouco conhecimento e disseminação entre os profissionais de saúde a respeito da abordagem One Health. Aqui no país, o sistema de vigilância em saúde é baseado em 4 pilares e é responsável por monitorar as condições de saúde animal, ambiental e humana. Ele é administrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Sendo esses 4 pilares, então, o epidemiológico, o sanitário, o ambiental e o ocupacional. O pilar epidemiológico é o responsável pelo monitoramento de doenças transmissíveis e não transmissíveis. O pilar ocupacional é responsável por avaliar os riscos e condições relacionadas ao trabalho e atividades ocupacionais. O pilar ambiental é responsável por monitorar as condições ambientais. E, por fim, o pilar sanitário responsável pela regulação, controle e inspeção de produtos relacionados a condições de saúde. Alguns dos instrumentos operacionais desses pilares são, por exemplo, a Vigiágua, a Vigisolo, a Vigiagro, entre outros. Portanto, a gente enfrenta grandes dificuldades no combate às zoonoses e arboviroses. Dificuldades essas que iniciam desde a formação dos profissionais da área, até uma falta de monitorização e compartilhamento das informações, além da idade já avançada dos instrumentos e organizações aqui presentes. É muito importante ressaltar que a integração e a articulação plena entre as ações, as organizações e as políticas de saúde promoveriam uma maior efetividade e eficiência das intervenções de saúde, ampliando a capacidade de resposta. E é por meio desse compartilhamento de atribuições e responsabilidades entre essas organizações que vemos um caminho capaz de gerar novas práticas dinâmicas e inovadoras para o combate e prevenção das arboviroses e zoonoses no país. Em relação ao cenário de Santa Catarina, temos a Estratégia Operacional para a Prevenção e Controle da Dengue, Zika e Chikungunya, um plano que é atualizado anualmente pela Comissão Intergestores Bipartite e visa o controle e prevenção dessas 3 doenças em 2 frentes. A frente entomológica, que é relacionada a tentativas de controle da disseminação do vetor em municípios classificados como infectados e não infectados, e a frente epidemiológica, que estabelece casos suspeitos e confirmados das doenças e a busca ativa desses casos pela equipe de saúde na região. O plano ele é bem elogiado por apresentar essa divisão clara em áreas mais ou menos infectadas e estabelecer metas específicas com indicadores pré-estabelecidos para cada situação epidemiológica. Mas ele não tem muita comunicação com outros setores que também contribuem para a disseminação das doenças, como os ambientais e os sanitários, o que dificulta muito atingir a meta final, já que desordens ambientais também contribuem para a ascensão dos casos. Em relação à febre amarela, a vigilância também se baseia de acordo com o cenário epidemiológico. Em períodos de baixa recorrência, temos mais estratégias para o aumento da cobertura vacinal e controle do vetor por meio da capacitação dos profissionais de saúde. No período pré-sazonal, a integração das demais redes em saúde e o acompanhamento dos casos notificados entra em pauta. E, por fim, no período denominado sazonal, temos mais atualização periódica sobre a epidemiologia da doença e também a verificação de óbitos. Em relação ao cenário atual da Covid-19, as estratégias visam aumentar a cobertura vacinal da população menor de 17 anos, o estímulo da dose de reforço quando recomendada, além das medidas de saúde relacionadas à disseminação da doença, como o uso de máscaras, a higienização das mãos e a testagem dos pacientes com sintomas gripais. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado.